Nas últimas semanas, as ruas da Inglaterra, principalmente do norte da Inglaterra, foram tomadas por uma série de motins completamente violentas e essas imagens chocaram o mundo todo. E no vídeo de hoje você vai entender o que aconteceu para tudo isso começar e quais são as motivações para todos esses motins completamente violentos terem se espalhado por todo o país e essas imagens terem ficado famosas aí ao redor do mundo. Antes de tudo, primeiramente, antes da gente começar a falar sobre o caso, sobre o que aconteceu para que os ingleses forem para a rua e começaram a fazer todo esse bafafá, toda essa confusão, eu preciso explicar para você sobre a questão migratória aqui da Inglaterra. Bom, o Reino Unido, o Império Britânico, há muito tempo atrás colonizou cerca de 25% da terra, mano. Então, um quarto da terra era de domínio do Império Britânico. E todo mundo já sabe, vocês sabem que o Império Britânico, o Reino Unido, é uma geração, uma nação, ou um império em si muito rico, com bastante oportunidades hoje em dia, né? De emprego, sei lá, uma sociedade um pouco mais, vamos colocar assim, desenvolvida, um país menos de terceiro mundo, com mais oportunidades de emprego, projeção de carreira e tudo mais. Então, muitas pessoas, claro, querem imigrar para um país desse, especialmente se seu país foi colonizado por esse país. É o exemplo, por exemplo, de Portugal. Muitos brasileiros imigram do Brasil para Portugal por uma série de motivos, mas principalmente por querer mudar de vida, querer oportunidades de emprego diferentes. E eles escolhem Portugal muito por causa da língua, da cultura, que se aproxima um pouco mais. Enfim, assim também acontece com o Reino Unido. O Reino Unido colonizou diversos países na África, na Ásia. Então é por isso que é comum da gente ver aqui diversas comunidades de países desses que foram colonizados pelo Império Britânico, pelo Reino Unido. Então é muito fácil de você achar aqui comunidades paquistanesas, comunidades de indianos, comunidades de pessoas que vieram da Nigéria, até comunidade brasileira que não tem nada a ver com a colonização britânica diretamente, porque indiretamente tem, mas até comunidade brasileira a gente consegue encontrar aqui. Então muitas pessoas, muitas comunidades de diferentes etnias, culturas, imigram para cá. Jamaicanos, enfim, se eu for ficar falando aqui eu vou demorar muito tempo. Essa migração começou a ser mais forte lá para os anos 50, 60, 70, mas ela acontece até hoje e diversas pessoas migram e imigram para cá, para o Reino Unido até os dias de hoje, em busca de principalmente novas oportunidades de emprego, de projeção de carreira, de trabalho, enfim. E nos tempos atuais tem ficado cada vez mais pacífico esse tipo de imigração. Botafogo não, Atlético Mineiro. Ah, não. Atlético Mineiro, Ronaldinho. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo não. Botafogo. Botafogo não. Ah, Carlos Eduardo Botafogo. Do you like Carlos Eduardo? Ah, it's my legend. Nos dias atuais tem ficado assim, na teoria, cada vez mais pacífico e cada vez mais aceito, cada vez mais pacífico mesmo, essas imigrações. Coisa que nos anos 50, 60, 70, pessoas de diferentes grupos étnicos tinham muito mais dificuldade de se inserir na sociedade, de arrumar um trabalho, ou até de, por exemplo, alugar uma casa, enfim, de ter uma vida normal. Por exemplo, sendo um jamaicano vindo aqui para a Inglaterra. Hoje em dia já é muito mais comum, muito mais tranquilo, mas você, por exemplo, sendo um brasileiro vindo para cá nos anos 70, 60, você teria muito mais dificuldade do que um brasileiro que imigra para cá hoje em dia. Mas apesar de que num contexto assim, país, num contexto grande assim, apesar de você ser muito mais fácil de se inserir na sociedade hoje em dia, sendo um imigrante, assim como eu sou um imigrante, enfim, ainda é mascarado, é muito velado o preconceito que existe aqui por parte dos ingleses, britânicos, brancos, que tem todo aquele sentimento nacionalista, ultranacionalista, em que geram diversos movimentos de preconceito, principalmente dentro do futebol, da sociedade. Muitos britânicos, têm realmente até hoje aquela cabeça do que nosso país está sendo afetado pelos imigrantes, devolvam o nosso país, todo esse bafafá, todo esse lorota que eles ficam falando. Esse sentimento ainda é muito velado e isso existe até hoje, mano. E, pra ser bem sincero, eles só precisam de um motivo pra poder expressar, pra poder externar essa raiva deles pro mundo. E bom, eles só precisavam de um motivo pra poder externar essa raiva que fica guardada dentro deles e eles tiveram esse motivo, mano. Na semana passada, 3 garotas foram assassinadas na cidade de Southport, que fica no norte da Inglaterra, e segundo uma fake news espalhada por um líder de um grupo de extrema-direita, literalmente uma fake news, porque ficou comprovado isso,
Eles falaram que esse cara que assassinou foi um imigrante ilegal que entrou aqui no Reino Unido através de um barco, o que literalmente foi mentira. Depois foi descoberto que o cara nasceu aqui no Reino Unido. Mas, então, eles saíram para as ruas criticando e externando toda essa xenofobia deles, atacando mesquitas, atacando templos de oração de outras culturas. Começaram a, fazer protestos, devolvam o nosso país, enfim, por causa de uma fake news. Os principais alvos desses protestos desses caras britânicos aqui, ingleses, foram bairros de imigrantes e templos de orações de culturas diferentes. E uma clara ameaça à diversidade étnica que eles conseguiram construir, igual eu falei, nos últimos anos. Além disso, algumas declarações muito xenofóbicas por parte de líderes de grupos de extrema-direita na política e também da perda da eleição para a esquerda, que os conservadores perderam a eleição para a esquerda, e isso também ajudou a fomentar também esse discurso de ódio que aconteceu nessas últimas semanas. E segundo o editorial do jornal The Guardian, que é um dos mais populares e mais tradicionais jornais daqui, outra coisa que também ajuda a fomentar tudo isso é a ausência de punição para o discurso de ódio que existe aqui na Inglaterra. Isso é desde muito tempo, não tem punição para o discurso de ódio aqui, igual deveria ter. O que ajuda a normalizar e deixar impune os agressores ou as pessoas que propagam os discursos de ódio aqui. E ainda segundo o jornal The Guardian, as redes sociais também ajudam a normalizar e a se espalhar esse discurso de ódio, principalmente além de toda a impunidade que o discurso de ódio já tem aqui no país, também a impunidade que o discurso de ódio tem pela internet, a impunidade da internet em si e a máscara que você pode só, postar uma parada, nem ter uma foto, nem nada. Então a internet e as redes sociais ajudam mais ainda com que esse discurso de ódio tenha se tornado um grande motim nas ruas da Inglaterra, de todo o país aqui do Reino Unido. Então é muito importante a gente ressaltar que, embora o assassinato das jovens, das crianças que aconteceram no norte da Inglaterra tenham sido um gatilho para o começo de tudo isso, eles não foram as razões principais, e sim apenas um gatilho, porque a fake news já foi confirmada logo no início, e isso virou apenas ataques xenofóbicos, ataques racistas, ataques contra imigrantes, a troco de nada e simplesmente do nada. E apesar de eles não terem sido organizados por um grupo ou por uma pessoa especificamente assim, eles foram meio que organizados por diversos grupos não centralizados de extrema-direita, grupos nacionalistas, grupos de, inclusive, pessoas que já foram condenadas por xenofobia, por ataques, enfim. Um blogueiro chamado Andrew Tate foi quem espalhou essas fake news, que o cara era um imigrante ilegal, que o assassino era um imigrante legal. Esse cara, inclusive, tinha tido a sua conta já suspensa do antigo Twitter até o Elon Musk comprar e a conta dele foi reativada. Então, por conta desse Andrew Tate, essa fake news foi espalhada, que era um imigrante legal, mas na verdade não era um imigrante legal, era um cara britânico, sim, acho que ele nasceu em País de Gales, se não me engano, coloca a informação aí na tela, mas era um cara britânico também, que, sim, era um assassino e tudo mais, mas não era nada de imigrante ilegal e, não tem nada a ver as pessoas começarem a atacar imigrantes ilegais, como se eles fossem o problema, como se eles fossem os assassinos, como se... Tá ligado? Tem nada a ver com nada, nada a ver com nada. Até o momento atual da gravação desse vídeo, mais de 20 pessoas já foram encaminhadas para prisões, já foram detidos por motivos de desordem, violência. O pessoal tá saindo na rua e quebrando tudo, mano. Se você ver os vídeos aí, você fica impressionado. Entre essas pessoas presas, nós temos das mais variadas idades, sendo o mais novo de 14 anos e o mais velho de 69 anos. E as acusações são as mais variadas possíveis, mano. Violência, desordem, incêndio criminoso, desacato à ordem policial. Enfim, tropa, pra concluir, mano, vocês viram, os ingleses aí só precisavam de um motivo pra poder colocar todo o discurso de ódio deles pra fora. Sentimento eles têm mesmo, eles são xenofóbicos mesmo. A gente que é imigrante já sentiu isso na pele, pode falar. Inclusive tem um amigo aqui que fazia delivery aqui comigo. Uma vez pegaram a bag dele de delivery e começaram a zoar ele. Falaram que, perguntaram de onde ele falou que era brasileiro. Pegaram, bateram na mochila dele, ficaram batendo na bicicleta dele. Enfim, se você pesquisar, existe... inclusive a gente pode até fazer um vídeo aqui, mano, sobre os Naná. Os Naná são uns grupos de irlandeses jovens que só saem na rua, eles são criminosos que só saem na rua pra caçar imigrantes, mano, pra, ir atrás de gente que tá fazendo delivery, ou ir atrás de pessoas que não são de lá, de diferentes grupos étnicos. Isso na Irlanda, não aqui no Reino Unido. Mas, no final das contas, são tudo a mesma coisa, mano. A gente que é imigrante sente isso na pele. Eu fazendo delivery já senti muito preconceito, as pessoas tratando mal e tudo mais. Enfim, é muito paia tudo isso, sendo um imigrante, estando na pele, vivendo isso aqui. Hoje em dia, é claro que a situação é muito mais tranquila do que nos anos 60, 70, 80, igual eu citei, mas mesmo assim ainda é velado, ainda existe velado toda essa xenofobia, todo esse preconceito
dos britânicos contra os imigrantes, mano. E eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Esse vídeo foi roteirizado pelo meu mano Breno Delfino. O Instagram dele tá aparecendo aí na tela. Valeu, Brenão, pela ajuda no roteiro. E comenta aqui qual é a sua opinião sobre todo esse preconceito, toda essa xenofobia dos britânicos. E se você já sentiu isso na pele. Tamo junto, até o próximo vídeo. Aqui é Galo.